Inacreditável! O pior aconteceu com Demon Slayer. Aqui no Brasil a notícia é nada boa. Depois da polêmica da semana passada, ainda havia alguma esperança de mudança que agora foi toda por água abaixo. Olá! Pra quem me segue nas redes sociais sabe que eu tô doente e eu vim assim, de última hora, só pra gente falar, infelizmente, de notícia ruim de Demon Slayer. Se você não estava embaixo de uma pedra, você sabe que na semana passada, o filme do Castelo Infinito, que chega agora, nessa semana, dia 11, no cinema de todo o Brasil, ele foi reclassificado para 18 anos. Com essa nova classificação indicativa, significa que menores de 16 anos não entram para assistir o filme do Castelo Infinito de Demon Slayer, nem acompanhados dos responsáveis. 16, 17 entram com autorização, maiores de 18 tranquilamente. Toda a galera menor, 15, 14, seu filho, seu primo, seu amigo, você, não dá para assistir. Nem com autorização, nem com presença dos seus responsáveis. A classificação indicativa pedida pela Sony, que é a distribuidora do filme no Brasil, era 14 anos. E surpreendeu a todos que no final do mês tenha saído uma classificação de 18, do nada, justificando algumas questões como, por exemplo, violência extrema, o que existe no filme, mas quando você comparava com outros lançamentos da mesma época classificados numa idade abaixo do que Castelo Infinito saiu, a coisa ficava um pouco mais estranha. Então, na semana passada, a Sony pediu uma revisão, ou seja, uma reclassificação de novo, voltando pelo menos o filme para 16 anos, que era como ele estava sendo vendido na bilheteria. Um filme classificado para 16 anos no Brasil ainda possibilita que menores possam entrar devidamente autorizados. E aí, hoje, saiu a decisão oficial no Diário Oficial da União. Uma decisão assinada pelo coordenador-geral Eduardo de Araújo Nepomuceno. Tô aqui colando na minha frente, olhando para a decisão que saiu em um despacho feito dia 5 de setembro, ou seja, já na semana passada. Nesta decisão, eles mantêm a classificação indicativa de 18 anos. E isso, até o momento, é irrefutável. Não sabemos se a Sony tentará uma nova classificação, uma nova revisão, se isso surtirá algum efeito, mas depois de uma nova decisão confirmando a classificação de 18 anos, a possibilidade de qualquer atualização favorável a gente, diminuindo, por exemplo, para 16, é mínima. Nesse vídeo aqui, eu vou ler com vocês o que foi dito nessa decisão, quais são as justificativas e para a gente entender se faz sentido essa análise de 18 anos para um filme que é um anime com um público majoritariamente infanto-juvenil. Na decisão diz, tendo em vista a abertura de procedimento de reconsideração da classificação indicativa de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito, com fulcro no artigo blá 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 do mesmo dispositivo, as seguintes considerações. Foi recebido o pedido de reconsideração da decisão que atribuiu a classificação da obra em voga como não recomendado para menores de 18 anos, ou seja, aqui eles já afirmam que veio o pedido de reclassificação, assim como tinha sido confirmado que a Sony tinha feito. Não foram apresentados elementos que ensejassem a alteração da classificação indicativa outrora atribuída. A gente não tem acesso a qual foi a argumentação da Sony, mas segundo esta decisão aqui, eles dizem que não foram apresentados quaisquer elementos que comprovassem que esse filme deveria ser classificado para maiores de 16, por exemplo, e não para maiores de 18. Acho difícil que a Sony não tenha apresentado qualquer argumentação favorável, qualquer justificativa plausível, mas quando a gente chegar no final de todo este pronunciamento, né, desta publicação do Diário Oficial, eu vou comentar um pouquinho do que eu acredito que seja um agravante para eles considerarem Demon Slayer um filme para maiores de 18 e a Invocação do Mal 4, esse novo filme que acabou de sair no cinema, por exemplo, como maiores de 16, sabe? Já chego lá. Reitera-se a identificação de tendências de morte intencional, 14 anos, mutilação, 16, suicídio, 16, tortura, 16, violência gratuita ou banalização da violência, 16, apologia à violência, 18 e crueldade, 18, as quais têm seu impacto majorado pela incidência da frequência, relevância, por conteúdo inadequado com criança ou adolescente e, em grande parte, por composição de cena. Aí embaixo tem informações completas que tem na nota técnica, que eu já divulguei para vocês também no vídeo passado. Desta forma, determina-se a manutenção, aqui a parte importante, da classificação indicativa atribuída à obra como não recomendada para menores de 18 anos por apresentar medo, temas sensíveis e violência extrema.
Recomenda-se a sua exibição a partir das 23 horas, quando realizada em TV aberta. Vai para streaming, fiquem tranquilos. Bem, o que acontece? Aqui, nessa decisão, como a gente viu no final, categoricamente, eles mantiveram a classificação indicativa não indicada para menores de 18 anos. Relembrando, se seu filho, você, tem menos de 16 anos, nem com autorização os cinemas são habilitados ou permitidos a deixar entrar. Ah, o cinema da minha cidade deixa, eu já vi, tudo bem. A gente sabe que nem sempre a lei ela é atribuída, nem sempre as regras funcionam ou acontecem, e aí nesse caso você pode achar isso bom ou não, né, dependendo da situação, mas aqui, se a gente for seguir a lei, um filme classificado para maiores de 18, ele só permite maiores de 16, 16, 17 com autorização e maiores de 18 para assistirem. Os menores não podem. Isso gera uma questão muito complicada, porque eu imagino que a Sony não considerou ou não previu que realmente a classificação entraria como 18. Então a venda entrou como para maiores de 16, o que era uma faixa relativamente segura, já que eles estavam tentando para 14 anos na verdade, e os outros filmes também saíram com essa classificação. E de repente, depois de vender uma pré-venda de sucesso, inclusive a melhor pré-venda de animes na história do Brasil, aí de repente uma galera que comprou para menores de idade não vai poder assistir, não vai poder levar o filho, o primo, o sobrinho, não vai poder entrar no cinema, nem com autorização, porque existiu uma reclassificação, eles tentaram modificar, mas foi sem sucesso. E quando você vai na ficha, que é a que eles citam nessa decisão também, da análise da obra, é estranho porque eles colocam, por exemplo, a tal apologia à violência, que entraria na categorização de 18 anos, como baixa, mas ainda sendo como baixa, eles também colocam uma crueldade média e uma crueldade que determina a classificação indicativa. Se você olhar na ficha, seria na verdade a crueldade que colocaria, por exemplo, Demon Slayer como classificação de 18 anos. O que eu acho que muda, por exemplo, em relação à mesma ficha de análise de A Invocação do Mal 4, que entrou com 16, é que, na verdade, a gente está falando de um desenho. E eu realmente acredito que os avaliadores que pegaram este filme para reclassificar ou para classificá-lo como 18 anos, eles não conseguem diferenciar que uma obra em animação, ela não precisa ter um agravante maior por ter violência. Porque, sinceramente, se você pega esses dois filmes e os compara, existe um nível de violência, de visceralidade, inclusive, né, visual daquilo acontecendo, de uma glamorização também da violência, já que é um filme de terror que, por conceito, tem essa ideia, e ainda assim você colocá-lo como uma classificação menor que Castelo Infinito, que tem suas violências e tudo, mas não é um grande exemplo de anime que traz esse lado de gore tão pesado. São sangue, são coisas voando vermelhas, mas não é tanto das vísceras, das coisas, como, sei lá, um Berserk, Gantz, tantos outros exemplos que a gente pode pensar por aí. Como que você justifica, exceto pelo desconhecimento do formato? Por talvez essa preocupação de que esse é um filme que, por formato, atrai crianças e crianças não podem assistir esse tipo de violência. Mas essas mesmas crianças poderão ver a Invocação do Mal 4, que, choque por choque, sinceramente, é pior. Pode ser muito pior, porque na outra história existe todo um conceito por trás da violência que acontece de heroísmo, que não faz apologia à violência como eles colocaram em nível baixo e não colocaram a Invocação do Mal, por exemplo. Muito pelo contrário, existe um repúdio à violência, existe uma vontade de superação, de amizade, de bons valores que fazem muito parte desse beabá e clichê de tantos animes, incluindo Demon Slayer, incluindo neste filme o Castelo Infinito. E é até fácil a gente julgar, mesmo sem ter assistido, por exemplo, eu que não vi spoilers do filme em si na internet, porque a gente viu o mangá. A gente sabe o tipo de coisa que acontece ali, a gente sabe a visceralidade que existe. E digo mais, em tudo que vai acontecer do Castelo Infinito daqui pra frente, vai piorar. Impactos para personagens num geral. Esse é o primeiro momento do Castelo Infinito. Dali pra frente, a coisa vai escalonando. Então significa que todos os outros filmes de Castelo Infinito aqui no Brasil, da trilogia que foi prometida de 2 em 2 anos, todos serão para maiores de 18? Você vai eliminar toda uma enorme fatia de público de Demon Slayer por ser uma animação? Porque a gente entende que existe uma legislação, existe um manual, a classificação indicativa, como a gente viu no meu último vídeo, eu abri o manual, o guia para vocês. É uma questão muito abstrata do filme em si, de quem tá analisando. Apesar de serem aspectos devidamente técnicos, existe uma análise que pode variar de quem tá assistindo, de quem tá olhando aquilo ali. Ainda assim,
Se a gente pega por critério comparações de análises, classificações da mesma época, e eu tô aqui reforçando muito a Invocação do Mal porque é um filme que acabou de sair e tem uma classificação mais favorável ao público nesse sentido, e poxa, não tem justificativo você pegar as duas obras e dizer que uma é 18 anos e a outra é 16. Uma que existe com pessoas mesmo, que vai ter umas cenas muito mais gráficas para jovem assistir no cinema, com um terror que mexe muito mais no psicológico do que uma história que são de heróis vencendo os vilões. Dizer que, mesmo em nível baixo, o Castelo Infinito faz apologia à violência é um absurdo. E manter isso ainda mais. E tudo bem, eles marcaram que existe um nível de crueldade. E crueldade por crueldade, de novo, uma classificação bem abstrata. Você pode dizer que isso está inserido em diversas obras midiáticas. Inclusive a Invocação do Mal aqui, eu vou falar de novo. Mas é uma crueldade porque existe um vilão. E crueldade que é legitimamente e abertamente combatida e vencida neste mesmo filme. A crueldade nível para deixar com 18 anos seria realmente de novo uma coisa explícita. Um gore, uma coisa que aí sim fizesse uma glamourização daquela coisa cruel, daquela violência e que o filme girasse em torno disso. Não é o caso de Demon Slayer, não é o caso de O Castelo Infinito. Gente, no fim das contas, esse é um vídeo de atualização pra gente ver a decisão, pra entender mais ou menos de onde isso veio, mas infelizmente para repudiar também a decisão que aconteceu, que sai das mãos da Sony, que sai das mãos da Crunchyroll, que não tá nas mãos de nenhuma parte do público, e infelizmente o poder público, a pessoa que analisou, a equipe que fez essa análise com base em critérios que são abstratos, ela olhou para a obra O Castelo Infinito e disse sim, isso aqui vai ser para maiores de 18 e nada me tira da cabeça que é uma preocupação a mais por ser uma obra em animação, que por conceito geral, comum, ela já atrai um público mais jovem, talvez na cabeça de quem está analisando fala, não, para jovenzinho isso aqui é muito violento, então a gente vai colocar 18, porque aí a gente corta qualquer chance de galera adolescente assistir. Vão assistir de qualquer jeito, nos streamings, mas no cinema, infelizmente, nesse momento que tá mexendo o mundo, aqui no Brasil não vai acontecer, o que é uma pena. Não temos notícias novamente se a Sony vai tentar alguma nova revisão. Enquanto não existir revisão, os cinemas não podem fazer qualquer coisa, a Sony não pode fazer qualquer coisa, eles precisarão seguir a legislação e a classificação indicativa vigente, que é para maiores de 18 anos ou não indicados para menores de 18. De novo, menores de 16 anos nem com autorização poderiam entrar. Se houver qualquer mudança, aí sim, menores de idade poderão assistir com maior tranquilidade. Enquanto isso não acontecer, essa é a situação atual. E infelizmente, se você tem ingressos para pré-estreia, se você é menor de idade e levar o menor de idade com você, talvez a melhor solução neste momento seja pedir o reembolso. Embora eu diria acompanhe, espere até o dia 11, vê se alguma modificação sairá. Acho difícil algo acontecer em tão poucos dias, mas quem sabe a esperança é a última que morre. E enquanto isso fica o meu repúdio, a minha indignação, a minha falta de entendimento, inclusive, sobre como foi possível a manutenção de 18 anos para um filme como esse. Eu assistirei ainda nessa semana e eu farei os meus comentários assim que possível e eu sinto muito por quem, por este motivo, não puder ter essa mesma experiência em salas de cinema que eu terei, porque todo fã merecia. De verdade, todo fã merecia. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem dessa notícia infeliz e a gente se vê em outros próximos vídeos. Espero que um pouquinho mais agradáveis. Até mais. Tchau, tchau.